Na Dica Paulinas de hoje, eu converso com o filósofo, escritor e cantor Silvio Costa, autor de vários livros de Paulinas, e que hoje vai falar sobre educação sonora e musical. Silvio, como vai? Tudo bem. Bom, Silvio, eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Qual a importância da música na educação e na vida da gente? A música é fundamental na vida da gente, mas o livro ele vem antes da música, que é a educação sonora, porque o som é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Eu não sei se todo mundo sabe, mas uma das únicas coisas que o bebê pode fazer dentro do ventre da mãe é ouvir. E ele grava os sons e quando nasce ele conhece já a voz da mãe, a voz do pai, os sons do que acontece dentro da casa. Então, é na formação sonora no cérebro da criança que está o cerne de tudo, porque depois ele vai partir daí para as letras, para o aprendizado, e é através dos sons que a gente começa a aprender. Você lançou recentemente o livro Educação Sonora e Musical, Oficina de Sons. Qual a proposta dessa obra? Conseguir provar para as pessoas que o mais importante antes da música é a percepção sonora, fazer a criança desenvolver primeiro a sua audição. Não adianta a gente reclamar hoje da música ruim se você não tem uma audição de qualidade, porque se você tivesse uma audição de qualidade, de discernir o que é legal e o que não é, talvez a gente não teria uma música tão ruim na mídia, né, por questões comerciais. Então a ideia é fazer com que a criança desenvolva os sons através de atividades, o professor consiga desenvolver na escola a educação sonora e depois a educação musical. Quando ela partir para a educação musical, a criança já vai estar apta para a sua audição. Que já tem a ver também com a qualidade musical, né? Sim. Certo. Bom, então queria pedir para você mostrar algum dos exercícios que você propõe aqui. No livro eu proponho que o professor siga, às vezes, passo a passo, uma coisa bem simples. Por exemplo, numa primeira aula, eu proponho para o professor, independente dele se ele dá aula de música ou não, se ele tem talento para arte, porque geralmente o professor tem um pouco de medo disso. Eu não vou dar aula de música porque eu não sou tão extrovertido como fulano. Mas o professor, pegando essa dica, é muito fácil. Ele junta os alunos, faz uma roda no pátio da escola, manda os alunos fechar os olhos e observar, através da audição, quais são os sons que eles estão ouvindo. Se o professor quiser, depois ele abre os olhos, eles vão ouvir os mesmos sons dos pássaros, dos carros, e o professor vai gravar esse som. Depois, dentro da sala de aula, o professor vai ouvir junto, e aí vai tentar discernir, e tentar mostrar para eles qual o som mais grave, qual o som mais curto, qual o som mais alto, qual o som mais baixo, e começar a trabalhar as propriedades do som. E trabalha algum instrumento também ou não? Trabalha depois das propriedades do som, o professor pode fazer projetos interdisciplinares e também começa passo a passo a ensinar o professor a fazer chocalhos, a fazer tambores, porque é oficina de sons. Então a gente trabalha oficina sonora, instrumentos para ouvir melhor e instrumentos para tocar melhor também. Além de trazer dicas sobre a história da música. É um livro completo, mas ao mesmo tempo criativo, porque o professor vai poder pegar a ferramenta e transformar ele numa instrumentação. Esse livro você lançou agora em 2012, né? Esse livro foi lançado agora na Bienal, mês passado, em 2012, e a gente vai estar trabalhando ele, porque agora em 2013 entra a obrigatoriedade da lei da música nas escolas. Mas antes da música nas escolas, nós precisamos pensar na integração do som, da sonoridade, educação sonora e musical também. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Eu conversei com o filósofo, escritor, cantor, ator Silvio Costa. Ele é autor de vários livros de Paulinas e hoje ele veio falar aqui sobre o livro Educação Sonora e Musical, que é um lançamento. Para saber mais sobre esse produto, entre em contato pelo 0800 70 181, 0800 70 181. Você também pode acessar o site www.paulinas.org.br/loja ou, se preferir, passe na Paulinas Livraria mais próxima da sua casa. Antes de encerrar, eu vou pedir para o Silvio passar o blog dele para a gente, ou o site. Sim, www.silviocosta.com.br. Lá você vai encontrar um projeto, né, do Educação Sonora e Musical para fazer palestras, oficinas. Vou estar viajando o ano que vem para fazer muita oficina, muita palestra e mostrar ao professor que não tem mistério essa coisa de educação sonora e educação musical também. Porque às vezes o professor não sabe, não conhece, fica achando que é um bicho de 7 cabeças, né? E na verdade 7 são as notas. Muito bom. Bom, gente, obrigado você que acompanhou a Dica Paulinas de hoje e eu aguardo você na próxima Dica Paulinas.